tema que eu amo, quem me conhece sabe. Salmo 51, versículo 17. Você pode ler junto comigo? Sacrifícios agradáveis a Deus são o que move o coração de Deus, meu irmão. Existem códigos. É interessante que o pastor ele sempre fala sobre isso, meu irmão. Tem senhas. Códigos são senhas. Possível que você no seu bolso você tenha uma chave. A chave nada é mais, nada menos do que um código, uma senha. Todos esses desenhos, esses vãos, eles são um código que vão abrir uma tranca. No seu celular, é possível que você tenha colocado um código de proteção para que outras pessoas não vejam. A nossa vida toda é regida por código. E a Bíblia está repleta de códigos. E o Espírito está doido para poder te revelar o código da adoração nessa noite, meu irmão. Para você que já sabe, Ele quer te relembrar. Para você que não sabe, Ele quer te dizer. E eu abro essa palavra dizendo para você o seguinte. O salmista vai dizer que quando você tem um coração quebrantado, compungido, amassadinho, o Senhor não resiste. Eu vou usar uma gíria carioca aqui, me permitam. O Senhor fica facinho, meu irmão. Quando você dispõe o teu coração para o Pai, quando você quebranta o teu coração no altar, o Espírito fica facinho para você. Sabe por quê? Porque existe uma promessa, existem várias promessas. Ele diz que quando o seu povo se humilhar, confessar os seus pecados, Ele virá e sarará a sua terra, meu irmão. Então quando você apresenta o teu coração, que você rasga o teu coração, que você quebranta o teu coração, Ele lá de cima, Ele fala assim, espera aí, tem um povo lá na Criativa, nesse momento, que está quebrantando o coração, e eu prometi que se o meu povo se humilhasse, que Ele viria e sararia a terra. A terra é o teu coração, meu irmão. A semente boa vai cair no teu coração, meu irmão. Então quebranta o teu coração nessa noite, meu irmão. Abra o teu coração para que a semente ela possa vir sobre você, meu irmão. Um coração quebrantado e compungido, ele não resiste. Se você não ouvir mais nada a partir de agora, saia daqui com essa certeza de que o seu coração está quebrantado e que a semente boa caiu aí, meu irmão. Você recebe isso, meu irmão? Então dá um glória a Deus. Lucas 17, 11. Vai contar, não precisa abrir não, só para você lembrar. Vai contar uma passagem dos 10 leprosos. Jesus estava num caminho, 10 homens leprosos o abordaram e de longe falaram, mestre, tem compaixão de mim. E Jesus libera a cura, mas de uma forma muito diferente. Projeta para mim aí, por favor, o 17:11. Lucas 17:11. Vamos ler assim. Nada melhor do que ir para a palavra. Lucas 17:11. Esses homens, eles foram até... Passa o próximo, por favor. Jesus estava no caminho para Samaria. O próximo, por favor. E saíram ao encontro 10 leprosos. Próximo, 13. Que ficaram de longe e gritaram dizendo, Jesus, 14. Mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Jesus, ele invoca um preceito da lei, que quando algum leproso se via curado, a obrigação era ir até o sacerdote para poder mostrar para ele que ele estava curado, e assim o sacerdote fazê-lo voltar ao convívio
da comunidade, da sua família. E Jesus de longe lança uma palavra. Ele não fala, vocês estão curados. Ele simplesmente fala: voltem de onde vocês estão e vão até o leproso. Vai até o sacerdote. E aconteceu que eles indo foram purificados. Eles tinham fé, amém? Porque Jesus não lançou uma palavra de bênção. Ele simplesmente deu uma ordem: vá. Jesus não disse: vocês estão curados, vá lá no sacerdote. Não, ele falou assim: vá. Os 10, com certeza, com muita fé no coração, foram. E no caminho, no caminhar, o texto vai mostrar que eles se viram curados antes de chegarem ao sacerdote. Dos 10, imagino eu, 10 homens conversando, porque eles já conviviam, eles já deviam estar juntos muito tempo. A miséria chama miséria. E eles eram um grupo, a escória, eles eram marginalizados, eles não podiam ficar em contato com outros. E eles se reuniram na fraqueza deles para poder terem forças. Por isso eles tiveram força. Com certeza já tinham ouvido falar de Jesus, meu irmão. A fama de Jesus com certeza já tinha se espalhado ao ponto de chegar no ouvido daqueles leprosos quem era Jesus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, meu irmão. O que o teu vizinho está vendo na sua vida é Jesus? A fama que você está espalhando no seu bairro, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu convívio, é a fama de Jesus? Para que os leprosos espirituais queiram esse Jesus que vocês têm, meu irmão? Eu quero que você saia daqui com essa pergunta no teu coração. O que você tem mostrado? Qual é a fama de Jesus que você tem mostrado, meu irmão? Existem algumas postagens que me irritam muito. Eu posto basicamente quase nada nas redes sociais, só o que é muito interessante, alguma coisa minha. Agora, como eu sou um avô babão, as coisas dos meus netos, que são 2 gêmeos lindos. Mas existem algumas figuras, e aí eu acho inadmissível, cara. Eu acho uma parada muito louca quando eu vejo um cristão apontando os erros da igreja. De boa, Edson, você que é um cara que tem treinamento tático. Se eu te dou uma faca, um facão, alguma coisa, você teria coragem de cortar o teu pé agora, nesse momento? Sim ou não? Você teria coragem, meu irmão? Você teria coragem de pegar um revólver e atirar no seu braço, no seu pé, em alguma parte do seu corpo? Então por que você expõe o corpo de Cristo, que somos nós, meu irmão? Existem algumas figuras, uma que me irrita muito, eu procuro não responder para não causar polêmica, mas você já deve ter visto, em nome de Jesus, espero que você não tenha repostado, que é ter uma imagem de uma igrejinha pequena e uma outra igreja com uma fila enorme, dizendo que só prega prosperidade, coisa e tal, e outra dizendo que a palavra de Deus que era pregada, que não tem ninguém dentro. Você já viu essa imagem? Você já viu? Só eu que vi? Já viram? Isso é diabólico, meu irmão. Vou te falar porque se você pegar todos os evangelhos aqui, vai mostrar que em todo lugar que Jesus estava, havia multidão. Todos os lugares que onde Jesus passava, havia multidão, meu irmão. Então essa imagem, ela não é real. Então não propague isso, não exponha o corpo de Cristo, meu irmão. Você é corpo de Cristo. O irmãozinho da presbiteriana, o irmãozinho da assembleia, o irmãozinho da batista, eles são corpo de Cristo. Eles simplesmente servem em outro quartel. Você consegue entender isso? Dá uma glória a Deus. Então não exponham o corpo de Cristo. Esses homens, esses 10 leprosos ouviram a fama de Jesus porque alguém falou: Jesus é o cara. Jesus consegue consertar o que há de errado. Jesus consegue curar leproso. Jesus consegue transformar água em vinho. Jesus cura cego. Eu espero que a partir de hoje as pessoas possam ver esse Jesus na sua vida. Amém? Você crê nisso? Mas é interessante que eram 10 leprosos. Eles estavam indo em direção ao sacerdote, não sei qual era a distância, mas num dado momento eles se tocaram de que eles estavam com a pele como de criança. 9 prosseguiram, mas um não aguentou. Um quebrou todo o protocolo, meu irmão, porque ele entendeu o poder da gratidão. E eu vou te dar um código, meu irmão. Na verdade, a pastora Zanza deveria ser pastora Zanza Gratidão. Sem nenhum demérito, muito por contrário.
Um deles, meu irmão, no meio do caminho, falou assim: cara, eu estou curado. Eu vou no sacerdote nada, meu irmão, eu vou lá na fonte que me curou. E ele voltou, e o texto vai dizer que quando ele chega perto de Jesus, ele se prostra e adora. A primeira chave, o primeiro código da adoração, meu irmão, é a gratidão. Afinal de contas, Deus ama quem dá com alegria. E o dar não é simplesmente ofertar dinheiro, não é monetário, meu irmão. É quando você vem para a casa do Senhor com alegria. Você está cansadão, mano. Você chegou do quartel, você chegou de um dia difícil, mas você vem para a casa do Senhor, você coloca uma roupa e já fala: meu Deus, hoje eu vou ter um encontro contigo lá naquele local onde a presença de Deus age, onde o portal espiritual está aberto. Hoje é meu dia. Se você não faz isso, segue a dica, meu irmão. Fica a dica para você. Essa é a primeira chave da gratidão que eu quero falar para você, meu irmão. Tem uma outra senha, ou um código, que é aquela viúva lá de Serepta. Deus manda Elias ir para casa, que ele estava com fome, ele queria comer. Está lá em 1 Reis 17:8. Quando Elias chega naquela casa, ele faz um pedido. É possível, eu tenho certeza que você conhece essa história, mas então eu vou contá-la rapidinho para você. Ele chega naquela cidade que não fazia parte do povo de Deus. Olha que loucura. Assim como o leproso que voltou. Sabe o décimo, o único que voltou? Ele era samaritano, meu irmão. Ele era gentil. Ele não conhecia, ele não era o povo da promessa. Jesus veio para o gentil. Eu e você somos gentios, meu irmão. E o único que voltou para poder agradecer era um samaritano que não fazia parte da promessa. Até Jesus, né? Que Jesus vem e abraça todos, inclusive a nós. Então dá uma salva de palmas para ele, meu irmão. E aí o profeta chega naquela casa com muita fome. Ele pergunta: o que você tem para comer, porque eu estou com fome? E aquela viúva, ela vira e fala: só tem um punhado de farinha, só dá para fazer um bolo, um pão, não me lembro o que o texto fala, mas tanto faz, uma broa ali. E ela fala: eu vou comer eu e meu filho, e nós vamos morrer, porque nós não temos o que comer. Ele dá uma ordem, meu irmão. Ele fala: vai lá e prepara para mim. Aquela mulher, meu irmão, que só tinha um pouco, que para nós era pouco, mas para ela era tudo, porque era tudo que ela tinha. Ela não pestaneja, ela não pensa duas vezes, ela entrega tudo o que tem. E a bênção do Senhor se manifesta naquele local, porque depois a botija dela vem e ela pode abençoar os outros, e até que aquele período de fome passasse, ela foi alimentada por causa de um ato. E aí fica mais um código de adoração, meu irmão. Entrega tudo no altar, meu irmão. É mais um código de adoração. Eu não estou falando só monetariamente, não. Já passou o momento do ofertório e eu não tenho nenhum tabu de falar sobre isso. Nenhum. Eu sou liberto por isso. Mas todas as vezes que você tiver a oportunidade de abençoar a casa do Senhor, meu irmão, abençoe. Todas as vezes que você tiver a oportunidade, seja aqui na Criativa, ou você estiver visitando um local, abençoe. No Antigo Testamento, era preceito, era lei, as pessoas ofertarem. Quando Jesus vem, Ele reverte. Nós damos por amor. Quando eu amo a causa, quando eu amo a casa do Senhor, quando eu amo o que isso aqui pode representar, quando eu amo o que essa casa me fez, como ela me transformou, eu quero abençoar com todo o meu ser, com tudo que eu tenho, inclusive com o meu bolso, meu irmão. Se você está entendendo, vai dando glória a Deus. Eu quero muito abrir uma aspa aqui para contar um testemunho rápido. Eu não tenho como não falar.
em janeiro, se eu não me engano, no culto da virada, da dupla, acho que foi no culto da virada, o pastor lançou um desafio. Ele falou sobre você dar o dízimo dobrado. Quem estava aqui e ouviu isso? E aí, a Catherine, minha esposa, no próximo domingo, ela falou, quando nós saímos, ela falou assim: poxa, Deus já tinha me tocado nisso, da gente dizimar dobrado, porque a gente já teve experiência com relação a isso. Só que a gente estava passando por uma situação financeira muito difícil. Eu tenho uma empresa de eventos lá no Rio de Janeiro, e por conta da pandemia, desde março a gente estava sem trabalho. A gente estava sobrevivendo por conta de outras coisas que a gente faz, mas a nossa renda principal vinha dessa empresa lá. Nós fazíamos eventos mensalmente lá. Então, desde março, ou seja, 10 meses sem trabalho, sem entrar um dinheiro consistente que pagasse todas as nossas contas. E aí ela virou e falou assim: a gente hoje vai dizimar. A gente vai dizimar dobrado? E lá em casa, meu irmão, e aí fica uma dica para os homens. Eu sou muito desorganizado financeiramente, mas ela é muito controlada. Então quem controla tudo financeiramente é ela, meu irmão. Eu não tenho vergonha às vezes de ligar para ela e falar assim: estou precisando gastar tanto, qual cartão eu uso? Ela que vai dizer. Para mim não é demérito nenhum. Então, se na sua casa você não é controlado como eu, passa para ela. Mas mulheres, por favor, não maltrata demais os maridos não. Uma vez ela falou assim para mim, olha que doideira, ela abriu minha carteira, tirou todos os cartões e falou assim: você só pode usar esse, porque eu estava indo comprar um instrumento. Ela sabe que eu amo, né? Mas voltando, aí ela virou e falou assim: a gente vai dizimar dobrado? Eu falei: por mim sim, mas quem organiza tudo é você. Ela falou assim: vai ser pela fé, porque a gente não tem nada, a gente só tem o dinheiro para dizimar dobrado. Eu falei: se é pela fé, vai ser pela fé. Isso foi em janeiro, primeiro domingo de janeiro. E aí passou. Algumas pessoas mais próximas perceberam que a gente estava meio angustiado. Mas a gente tentou não transparecer. Porque eu entrei numa crise. Eu entrei numa crise. Porque eu profetizo aqui. Quando eu venho para cá, meu irmão, eu não venho brincar. Eu venho aqui com autoridade, eu oro para poder falar para vocês. Quando eu estou ministrando, eu estou ministrando. Quando eu estou tocando, eu quero ser canal de Deus para a vida de vocês. Muitas vezes eu faço um momento de dízimo e oferta e eu falo sobre o Deus provedor. E às vezes eu saía daqui, ia para casa e era nítido uma voz no meu coração dizer assim: cadê o teu Deus provedor? Você fala para todo mundo sobre o Deus que provê, o Deus do ouro, da prata. Cadê o teu Deus provedor? Carro atrasado, as contas atrasando. Só que eu estava debaixo de promessa, meu irmão. E todas as vezes que essa voz vinha no meu ouvido, eu mostrava a promessa do Senhor, de que as coisas iriam acontecer, meu irmão. E aí um belo dia, se eu não me engano, uma quarta-feira, o pastor teve que ir lá em casa para poder fechar o lidere, fazer os últimos acertos com a Catherine. Eu estava ali de intrusão, sentado à mesa, tomando um café. E aí o pastor, com toda a sabedoria, ele fez a Catherine desabafar sobre a nossa situação. E a gente não estava com perspectiva nenhuma, meu irmão. Nenhuma. E ela desabafou. E aí, quando ela acabou de falar, ele virou para mim e falou assim: e você? Não vai falar nada? Aí deu aquele nó, né? Aí veio uma voz no meu coração e falou assim: não fala não, porque senão você vai murmurar. Aí ele perguntou de novo: você não vai falar nada? Que ele queria que eu desabafasse. Ele me levou pro divã. Aí eu falei assim: cara, se eu falar, eu vou reclamar. Aí ele falou assim: então chora. Eu fui para a varanda da minha casa e chorei tudo que eu podia chorar. Sabe aquele choro que alivia, aquele choro onde você derrama tudo, sem palavras. Quando eu voltei, eu era um novo homem. Eu já estava me sentindo bem. Ele se despediu, foi embora. Eu subi e fui para a minha escrivaninha, que eu estava fazendo uma arte aqui para a igreja. Meu telefone tocou. Cara, sem brincadeira, menos de 10 minutos que o pastor foi embora e lançou uma palavra sobre nossa vida.
liberou uma palavra para a nossa vida e eu peguei. E aí, mano, fica mais uma dica. Todas as vezes que uma palavra for lançada desse local, meu irmão, não tenha vergonha não. Pega mesmo, meu irmão. Erga a tua mão e pega. Como se alguém estivesse jogando. Lembra do Silvio Santos, quem quer dinheiro? Mano, leva a tua mão lá em cima e pega espiritualmente. Isso tem um poder sobrenatural, meu irmão. Toda palavra que for lançada aqui, pega, porque vale a pena. Subi 10 minutos, meu telefone toca. Meu filho estava lá, ele estava em outro país. Ele me ligou e falou assim, estava lá na Ucrânia. Ele ligou e falou assim, pai, atende o telefone que uma pessoa quer falar com você. Eu falei, beleza. Papo vai, papo vem, eu não vou me alongar, eu vou contar logo a benção. Meu irmão, em 13 dias, a minha vida revirou de uma forma sobrenatural. Vou usar uma expressão que eu amo usar, surreal. Sabe os 10 meses que eu fiquei parado? Eu fiz um evento, a minha empresa fez um evento, que se pegar a média dos 10 meses que eu fiquei parado, em um evento eu ganhei todos os 10 meses. A glória é dele, meu irmão. A glória é para ele, meu irmão. Eu não estou aqui querendo falar que eu sou melhor que você em nada, meu irmão. Eu só estou te dando a planta, eu só estou te dando o caminho. E nós ofertamos, e nós viemos. Todas as vezes, eu tenho um voto com o Senhor, nós temos um valor que todas as vezes que a gente vai, a gente oferta, às vezes a gente nem tem. Eu passo no cartão de crédito, meu irmão. Mano, vai na fé. Vai na fé. Existem várias promessas na Bíblia, mas tem uma que me move. Tem uma que me comove, que me impulsiona, mesmo quando eu não tenho. Ele fala assim, ó, fazei prova de mim. Mano, Deus bate no peito e fala assim, ó, fazei prova de mim, meu irmão. Dar. E eu fazei prova de mim se eu não vos abrir as janelas do céu. Essa promessa, meu irmão, eu pego, meu irmão. Todas as vezes, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando você financeiramente não está bem, tudo fica esquisito. Eu não vinha para cá e botava uma máscara, eu nunca coloco a máscara. O que eu sou aqui, eu sou lá fora. Por isso que eu falo gíria aqui, porque eu falo gíria lá. A minha maneira de me vestir é a mesma aqui, é a mesma lá. Eu não sou um personagem. Você entende isso, meu irmão? Então, meu irmão, você também é capaz de receber essas bênçãos. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei se é financeira. Eu não sei. Mas existem chaves, eu já te dei duas. Uma é a gratidão. Isso é uma chave de adoração ao Senhor. A outra é dar, é confiar. Amém? Projeta para mim 2 Coríntios 9, 10. Ê Deus, como não amar um Deus desse? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará, fala comigo, aumentará a vossa e acho que eu posso parar a pregação aqui, não posso? Cara, olha que loucura. Eu ouvi quarta-feira essa expressão e eu vou falar. Sabe o dia dos pais? Quem é pai aqui vai entender. Que o seu filho chega e pede dinheiro a você para comprar um presente para você. Sabe? Bota de novo o início ali. Lê comigo, por favor. Ora, aquele que dá Meu irmão, na próxima vez que você vir ofertar, meu irmão, entenda que o dinheiro que você ganhou foi Deus que te deu, meu irmão.
E sabe qual é a promessa daqueles que semeiam? Ele aumentará. Mano, não sou eu que estou dizendo, não é o pastor Cleiton que está dizendo, mano. É Deus que está falando para você, meu irmão. Acaba com essa dúvida que você tem com relação ao dízimo e oferta, meu irmão. Fica tranquilo que eu não vou pedir novamente dízimo e oferta para você, já passou. Você perdeu a oportunidade de aumentar a sua colheita. Jesus vem e fala que no Novo Testamento, a partir da nova aliança, a sua oferta ela é uma semente, meu irmão. O que você tem plantado? A palavra de Deus diz que quem planta pouco, mas quem colhe planta muito. Qual dos dois grupos você está, meu irmão? Um quebrantado coração move o coração de Deus, meu irmão. Eu quero agora entrar na pregação. Até agora eu só estava fazendo um quebra-gelo para você entender. Coloca para mim, por favor, Êxodo 30, 34. Você sabe qual é a forma mais fácil de você agradar uma pessoa? Por exemplo, vou te dar uma dica. Se você chamar o pastor Cleiton para almoçar na sua casa, faz um mocotó, jiló. Aí você agrada ele. Amém? Aí, mano, ó. Quando você convida alguém, você quer agradar aquela pessoa. Não é assim? Você quer receber uma pessoa na sua casa, você vai lá e pergunta. Eu paguei um mico, posso contar? A primeira vez que ele foi na minha casa, lá no Rio de Janeiro, eu fiz uma comida que ele não come. Estrogonofe. Eu não sabia, eu não pesquisei, eu queria agradar, não agradei. Mas como ele é uma pessoa educada, fingiu que comeu. Comeu só o alface. Lembra disso? Então fica a dica, quando você quiser convidar alguém, que você quiser agradar e adorar, é justamente isso, meu irmão. Você querer agradar, passa a entender o que essa pessoa gosta. E aí eu vou te dar a dica de como e o código de como adorar o Senhor. Êxodo 30, versículo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas. Pula, por favor. 35. Versículo 35. Estoraque, ônica, gálbano. Esses aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E dispostos fará um incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirá a pó e porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outro santíssimo. Porém, um incenso que fareis, segundo o composto desse, não fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como para este cheirar, será eliminado do seu povo. Deixa eu te dar um panorama aqui. Deus estava passando as instruções de como seria o culto. Ele estava mostrando como seria o tabernáculo. Ele estaria fazendo tudo. Isso aqui é o final. Ele está dizendo como ele queria a adoração. Como ele queria que o povo adorasse, meu irmão. E ele fala sobre algumas substâncias, e eu quero falar sobre elas. Ele fala, eu ouvi essa palavra tem uns 15 dias, um estudo sobre isso aqui, e eu estava na minha sala, ainda bem que eu estava sozinho, eu achei que até que o vizinho viesse, porque eu comecei a glorificar no meio da minha sala, ouvindo o que significava isso aqui. Aquilo me tocou, que eu falei, cara, eu preciso compartilhar com meus irmãos, eu preciso compartilhar. Hoje nós não temos mais essa tradição de incenso, mas esses incensos, ele tem uma história, ele é um arquétipo, ele aponta para algo. Pô, me senti importante aqui, falei arquétipo, aprendi com o pastor essa.
ele aponta para algo, meu irmão. O estoraque, vou ler aqui, é a seiva de uma planta. Sabe a seiva? Igual você corta lá a mangueira, aí sai aquele caldo branco. Algumas pessoas quando criança, acredito que você tenha feito, ia lá e cortava a bananeira para a bananeira chorar. Aquilo é a seiva que sai. Mas existe uma característica muito interessante nessa planta em específico, o estoraque. Porque ela não dá a seiva se você cortar. Ela não libera essa seiva que iria virar um incenso. Ela por si só, ela libera de boa vontade e generosamente e espontaneamente, meu irmão. Sabe o que Deus está querendo dizer para você? O terceiro código da adoração, Ele quer uma adoração espontânea. Essa árvore, ela me lembra muito Jesus. Porque Jesus vai falar assim, ó, ninguém tira a minha vida. Eu lhe dou espontaneamente. Deus quer a sua espontaneidade, meu irmão. Existem alguns perfis, e a gente que é ministro de louvor, a gente consegue perceber dentro da igreja. Existem algumas pessoas que, quando simplesmente já chegou aqui, já está glorificando. Ele já chega entendendo qual é o ambiente da adoração. Existem outros que o Espírito pode estar sapecando, que ele continua paradão no mesmo lugar. O máximo que ele faz é quando alguém pede, levanta a sua mão. Ele vai até aqui, parece que o cara está engessado. Se essa é a sua forma de demonstrar, eu respeito a sua forma de mostrar. Mas aprenda a adorar o Senhor espontaneamente. Porque para pensar, Ele pediu que para que a presença dele se manifestasse lá no tabernáculo, tivesse essa essência, estoraque, espontaneidade, adoração espontânea, livre, sem tabu. Adore, meu irmão, ao Senhor com as suas canções, da forma como você é. Cante, cante. E aí me faz pensar numa coisa, que se Jesus pede todos esses ingredientes como forma de adoração, é porque Ele sente a adoração como um incenso suave, amém? Então Deus, Ele quer a sua adoração. Então cante, meu irmão. Ah, eu sou desafinado. Cante, meu irmão. Ah, eu não sei cantar. Cante, meu irmão. Adore Ele da sua forma. Paulo, então você está dizendo para mim que eu posso cantar aí na frente? Não. O Edson ficou decepcionado. Eu vou te dizer por que não. Porque Deus sente o cheiro. Nós ouvimos. Aí se você é desafinado fica difícil, né, meu irmão? Até mesmo porque Paulo vai dizer que a gente tem que ser experimentado em todas as coisas para poder servir o Senhor na casa do Senhor. Amém? Não fica ofendido não, mano. Era para você rir, não para você ficar com raiva de mim. A próxima essência é a ônica. Ônica é um molusco marinho que dá nas rochas, mas ele tem uma peculiaridade. Ele só dá em águas profundas. E aí ele me remete ao Espírito Santo de Deus. Porque para que você busque a ônica, você tem que mergulhar mais fundo, meu irmão. E só mergulha fundo quem tem intimidade, quem tem prática. A próxima chave, então, eu vou dizer para você, meu irmão. A próxima chave da adoração, tenha intimidade com o Senhor. Queira viver mais profundamente com Ele, meu irmão. Seja espontâneo, tenha profundidade, saia do raso. Deus está te chamando para viver coisas sobrenaturais. Deus está te chamando para ver coisas que você ainda não viu. Deus está te chamando para viver coisas que o homem duvida. Alguns podem dizer assim, você não é capaz. Mas quando você tem intimidade com o Senhor, meu irmão, mergulha mais fundo, meu irmão. Deus está te chamando. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto.
a um lugar secreto. Deus quer ter intimidade com você, meu irmão. A outra, e eu estou indo já para o final, a outra essência é o gálbano. O gálbano, ele é uma planta. E para poder chegar nessa, para poder tirar a essência dele, ele tem que ser esmagado. Ele tem que ser amassado. Ele tem que virar uma papa. Ele tem que ser quebrantado. Ele tem que ser contrito. E aí eu volto para o primeiro texto, meu irmão. Coloca por favor aí. Salmo 51, 17. O pessoal do louvor pode subir. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezes, o Deus. Isso é o gálbano, meu irmão, aponta para um coração quebrantado. Então nessa noite, meu irmão, eu quero que você entenda que a adoração que toca o coração de Deus é uma adoração espontânea, uma adoração profunda e quebrantada, meu irmão. Você lembra daquela passagem, a passagem mais famosa, quando a gente vai falar sobre adoração? É lá quando Jesus está lá no poço e pede água para a mulher samaritana. Você já deve ter ouvido essa história. É a passagem mais famosa sobre adoração, onde Jesus vai falar que os adoradores adoram o Espírito em verdade. Mas é interessante, meu irmão. Olha que interessante. Jesus faz um pedido para a mulher. Qual é? Ele pede água. Jesus tem sede. Eu não tenho como não pregar sem viajar na maionese. E agora é viagem minha. E eu quero que você entenda o que eu vou falar. Jesus pede sede, água àquela mulher, pois ele tinha sede. Nessa noite, Jesus está pedindo a sua adoração, porque ele tem sede da sua adoração. Jesus, ele é infinitamente dono de todas as coisas, mas entenda, ele não pode se adorar. Ele não pode chegar e falar assim, glórias a mim, porque ele é muito educado para isso. Ele depende da sua adoração. É por isso que ele vai dizer que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Curva a sua cabeça, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós proclamamos, Senhor, que nessa noite os nossos corações eles estavam como terras férteis, Pai. Nós liberamos uma palavra, Pai, onde nós dissemos, ó Deus, que a Tua palavra ela poderia vir, porque o nosso coração está sedento de Ti. E nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos expressar a nossa adoração a Ti, Senhor. Entregar o nosso coração quebrantado e compungido a Ti, Senhor, como forma de adoração. Receba a nossa adoração, Pai. Receba a nossa adoração.